Oi, Boa Olá, noite, oi, amiga. tudo deixa eu fechar bem? aqui a porta, pera. Pronto. A gente vai Vamos. ler Vamos aonde que nós estamos, hein? Eu tô A perdida. gente tá no capítulo capítulo 14. 14. Só que a gente não explicou a parte de ontem, né? A gente leu e não explicou. E aí tá faltando fazer o resumo da parte, capítulo 14, da parte 1 a 4, e hoje a gente é pra ler da parte 5 a 8. Então vai. Deixa eu abrir meu resumo, peraí. Oi, gente, boa noite. Pessoa mal educada entra no dar boa noite. Boa noite. Tô falando de mim, viu? Que eu entrei e não dei boa noite pro povo. Vamos. Gente, eu vou explicar rapidinho que a gente ficou de explicar ontem, a gente não fez o resumo da parte do capítulo 14, parte 1 a 4. E a gente já entra pro de hoje na parte 5, tá? O capítulo 14, ele tá falando, ensinando a favor da verdade. A gente acabou de sair da culpa. E agora a gente entrou na parte de aprender pelo Espírito Santo, né? Esse ensino do Espírito Santo. Parte 1 vai falar as condições do aprendizado. E aí ele fala: a sua mensagem não é direta, mas ela tem que introduzir a simples verdade em um sistema de pensamento que se tornou tão deformado e tão complexo que não pode ver que ele nada significa. Ele meramente olha para o seu fundamento e o descarta. Ou seja, ele está dizendo que a condição para a gente aprender com o Espírito Santo é só descartar tudo aquilo que não vem dele. E não é que é algo... Ah, Elissa, falando falar é fácil. Mas, na realidade, é um aprendizado diário, né? Todos os dias a gente pergunta isso para o Espírito Santo e vai sendo guiado. Oi, gente. Oi, Oi, amiga. está aqui, se não me Oi, engano. Jana. Oi? Tava ali sendo enganado. É mais ou menos. Olha, Aí o a gente 2, vai começar a explicação do 14 agora, eu tava né? fazendo isso Aí, agora, né? A tá, parte 1 a 4. tá. Tu quer falar? Pode começar, que eu tenho muita coisa pra falar. Tá. Meu Deus. Eita. Lá vem Eu essa tô até máquina. medo. Ei. O 2, ele vai falar o aprendiz feliz. E aí ele começa falando: ele traz a luz da verdade às trevas e permite que ela resplandeça sobre ti. E à medida que ela resplandece, os teus irmãos a veem, e reconhecendo que essa luz não é o que fizestes, eles veem em ti mais do que tu vês. Eles serão aprendizes felizes dessa lição que a luz lhe traz. E aí eu, lendo isso, eu entendo que a luz, primeira luz que resplandece em nós é a luz do Espírito Santo. E aí quando essa luz resplandece em nós, ela atinge as pessoas que estão do nosso lado também, né? E isso acontece porque eu dou essa abertura para o Espírito Santo, porque eu deixo que ele faça, porque eu deixo que ele me guie. Eu acredito demais que a nossa parte é deixar que o Espírito Santo faça e ser guiado por ele. Né? A gente só precisa falar: vamos, Espírito Santo. É aquela história: bom dia, Espírito Santo. O que é que a gente vai fazer juntos hoje? Né? E ter esse passo, realmente andar com o Espírito Santo do nosso lado. E como eu já falei, isso é uma coisa diária. Todos os dias a gente pratica isso na nossa vida. E aí, como que a gente recebe isso? Eu vejo o Espírito Santo como se fosse um semáforo. Ele vai falar: ó, aqui é sinal vermelho para você. Aqui você presta atenção, aqui é sinal verde. Eu acredito que a gente vai aprendendo assim com o Espírito Santo. Ele vai falando dentro da gente que o que é legal, o que não é, o que dá pra gente fazer, o que não dá. E aí a gente vai sendo conduzido por ele, né? A parte 3, ele vai falar a decisão a favor da inculpabilidade, que entra na parte da culpa que a gente leu no passado, né?
Ele diz: sempre que a dor da culpa parecer atrair-te, lembra-te que se cederes a ela, estás decidindo contra a tua felicidade e não aprenderás como ser feliz. Dize, portanto, a ti mesmo gentilmente, mas com a convicção que nasce do amor de Deus e de seu Filho. O que eu experimento, eu manifestarei. Se não tenho culpa, nada tenho a temer. Escolho testemunhar a minha aceitação da expiação, não a sua rejeição. Ou seja, só na falta da culpa é que nós somos verdadeiramente livres e felizes. Esse é o único meio da gente alcançar isso. É largando a culpa de lado, deixando isso para trás e vivendo essa liberdade no Espírito Santo, né? Eu vivi isso de uma maneira muito real essa semana. Eu fiz o voo de parapente. Eu vi. E aí, eu tava, óbvio, né, com medo antes de voar. Só que eu fiquei, meu Deus, eu já tô aqui, agora eu vou. E aí, você senta assim no chão. É maravilhoso, né? Eu já fui. É incrível, é incrível. Você senta no chão porque ele vai ligar o motor. E eu em pé, presa, assim, eu não conseguia fazer nada. Eu, em pé, presa. Ele falou, você pode sentar, que depois que você sentar e a gente decolar, você não vai sentir mais nada. Aí sentei, decolou. Mas foi a experiência mais surreal com Deus que eu tive na minha vida. Foi aí que eu entendi que quando a gente deixa o medo, a culpa, tudo isso de lado, a gente consegue viver a ótica do Espírito Santo. Gente, é uma liberdade surreal. Você se sente realmente voando lá em cima. É extraordinário. É extraordinário. E eu lendo isso, eu lembrei exatamente desse momento que eu vivi essa semana, né? De deixar tudo para trás, largar o medo e viver o que Deus tem para nós, que é muito melhor, é muito maior. Viver essa liberdade e esse amor é muito maior, né? E aí ele fala no finalzinho, sempre que escolhes, dado 3, né? Sempre que escolhes tomar decisões por conta própria, estás pensando da maneira destrutiva. E a decisão estará errada. Ela irá ferir-te devido ao conceito de decisão que levou a ela. Não é verdade que tu possas tomar decisões por ti mesmo ou para ti mesmo sozinho. Apenas dize ao Espírito Santo, decide por mim, e assim será feito. Pois as suas decisões são reflexo do que Deus conhece sobre ti. E nessa luz, qualquer tipo de erro vem a ser impossível. Ou seja, se a gente buscar a decisão, o Espírito Santo em cada decisão que a gente tem, nós vamos ter um conselho. Receber o conselho de alguém que é sábio já é bom. Eu correr para alguém quando eu estou precisando, quando eu estou passando por algo, e eu sei que essa pessoa é sábia e vai me ajudar, é maravilhoso. Pensa receber um conselho do Espírito Santo, que conhece a gente melhor do que ninguém, que sabe quem nós verdadeiramente somos e do que nós realmente precisamos. Quando a gente fala que o Espírito Santo é reto, é exatamente isso aqui. Ele já tem o caminho reto para a nossa vida, ele já sabe que ele é a verdade. Então, quando eu chego com um confronto para o Espírito Santo, a única coisa que ele pode me oferecer é a verdade sobre aquela situação. E é isso que a gente precisa fazer. Não é que depende da gente. É como se eu escutei essa semana que quando a gente sente algum desconforto em relação a algo, não é porque o Espírito Santo está acusando ninguém, é porque o nosso espírito está se acusando. E aí, quando a gente vai no Espírito Santo para que isso seja resolvido, ele não vai nos devolver com julgamento, ele vai nos devolver com a resposta, porque é isso que ele é. Por isso que a gente só entrega isso a ele, né? E o 4, final, a tua função na expiação. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como respirar. Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse sendo carregado por um calmo atalho no verão. A Bíblia diz que ele vai nos guiar em toda a verdade. Esse é o papel do Espírito Santo. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é algo muito calmo, é algo muito leve. Não tem ninguém que não queira ser feliz, que não queira ter amor no coração, que não queira seguir a vida de uma forma leve. E às vezes a gente passa muito tempo na nossa vida procurando como fazer isso. Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou ter amor no meu coração? Como que eu vou viver em amor? Quando na realidade a resposta está aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só disso que a gente precisa, é só da instrução do Espírito Santo que a gente precisa, porque ele é o próprio amor e é ele que deposita isso no nosso coração, né?
É isso. Vai, Jana, tua vez. Eu não, a Tatá, primeiro. Deixa eu Agora falar, eu porque você vai percebi que eu falar falo muito. demais, gente. Eu Vai, tenho que falar falar só um um pouquinho pouquinho. menor. Ah, vai. Não, eu vou falar só um pouquinho, porque nesse capítulo fala muito sobre a culpa. E quando a gente tá ciente que a gente tá carregado assim de culpa, a gente procura uma remoção, uma limpeza. E essa limpeza é dolorosa, ela gera a própria culpa. Então, acho que é no tópico 2, fala, tipo, como Fica que a com gente culpa vai de falar em tirar a Cristo? culpa, né? E como que a gente vai falar em Cristo? Porque Cristo é amor, Cristo é paz, se a gente consigo Tu fica mesmo não na tá culpa reconhecendo. você não fica na culpa de não ter a culpa. Isso, você fica com culpa de não ter culpa. Aí a gente De fica, não gente, sentir remorso. Ai. a mais pura verdade. Aí a gente fica, cara, como que eu vou reconhecer isso em mim se eu não tô reconhecendo o próprio Cristo? Então a gente fica, gente, eu tinha que estar sentindo isso, por que que eu não tô sentindo isso? Aí sua cabeça faz assim. Tem um amigo meu que ele fala pra mim assim, Mayra, como você não sente remorso das coisas? Assim? Eu falei, não é remorso. É porque assim, vamos lá, vamos analisar as coisas mais a fundo, né? Aí eu vou falar para ele assim, tá. Você acha que existe mesmo? Eu tinha que me sentir culpada em relação a isso? Em relação a. Eu falei, é Deus, Deus quis assim, se Deus quer, se Deus não quer. E outra, você acha que eu vou. Mas você não. E como que você não sente, tipo assim, não vejo você reclamar, acontecer alguma coisa, você não fica bravo? Você não... Eu não. Foi Deus quis assim. Pronto, né? E o que Deus faz, ninguém tira. Mas até chegar nesse ponto é um processo também, né? Verdade. Que é É, difícil. processos, né? Mas você tem que Mas estar a muito. gente vai se permitindo, né? A gente vai permitindo viver Você tem que isso. estar aberto, você tem que estar puro demais, tem que estar muito liberto. Nossa. Hoje aconteceu uma situação E tem que estar comigo cheio do Espírito que Santo. eu. Ah, eu Hoje tô cheio aconteceu uma situação comigo que eu mandei um monte de áudio pra Jana chorando. Eu fiquei super mal. sério. Fiquei super mal. E aí, depois que eu Já chorei tudo. passou, já passou. Passou, tô ótima agora. Depois que eu chorei tudo que eu tinha pra chorar, eu Pôs pra parei, eu fora. botei tudo pra Não, eu fora. tenho esses momentos também. Esses momentos que eu tenho. Depois aí eu falo, oh, meu Deus, porque eu perdi tempo com isso. Não, eu fui Desculpa. entender, eu fui procurar entender Aí eu o faço porquê. nada, eu sou filha de Deus. Eu Fica fui vivendo na procurar culpa, não. entender o porquê que aquilo tinha mexido tanto comigo, porque normalmente eu não ligo. E aí eu fui entender o porquê que tinha mexido tanto comigo. Eu até falei isso pra Jana, eu falei que às vezes a gente passa por coisas porque o nosso coração ele precisa ser trabalhado. E aí, quando algo é destravado dentro da gente, o que foi destravado na gente vai ajudar alguém. Aí eu parei, falei, beleza, passei por isso, não precisava passar, mas passei. Agora eu vou tirar algo bom disso aqui para ver se eu ajudo alguém. É isso que a gente tem que fazer nas situações da nossa vida, porque o que Mano, passou, eu ia falar disso agora. Juro. o que passou, passou. A gente chora, passa e Ixi, a gente faz aprende. coisa errada demais sem saber. A gente é reflexo de tanta coisa. A gente replica coisa que a gente não sabe. Depois, quando você toma consciência, você fala, meu Deus do céu. Porque a gente tá o tempo todo lidando com a sociedade, a gente é espelho daquilo que a gente vê. Então, a Não, e é o gente... processo de falar, a comunicação também, né? Que foi o que eu acho que mais te aliviou, foi você ter falado. E a gente não tem que colocar as coisas nos planos que elas são, né? A gente também não pode deixar que as coisas fiquem soltas, porque a gente também merece muito ser respeitado, né? Isso é um fato. Ai, isso é verdade. A comunicação no espírito mas é igual eu falei esses dias aqui, né? Tem gente que fala com o espírito, você não consegue nem consegue, nossa, tu quer se enterrar. Que a pessoa ela fala com tanta ela fala tão bem assim, ela com o espírito. Não é ela falando, na verdade, é Deus, é o espírito falando, né? A gente não tem que ter medo de estar Tem quando duas situações, né? Tem o que eu medo acabei até de falar com é Elissa, falso. porque
Tem medo é pessoas que elas falam Deus. algo para nós que elas fazem a gente duvidar da nossa sanidade e da nossa verdade, né? E a gente nunca pode deixar ninguém abalar a verdade, porque a verdade ela é uma só, ela é absoluta. Então, quando a gente está consciente disso, acabou. Aí Ó, passa. é só com Deus mesmo, viu? E assim, ó, o curso em Milagres, ele fala muito comigo nisso. Você fala de sanidade, justamente, né? Porque, assim, eu faço terapia, eu tenho as minhas formas de entrar em contato com, né, autoconhecimento, mas nada é mais profundo do que a ligação com Deus, do Nada. que se conectar com Deus. Então, assim, ó, é corpo, mente e espírito, né? Mas se você não trabalhar o Espírito Santo, Não tem E é como. engraçado como que a gente pode, fala. Ninguém vai pode conseguir te falar, ajudar. é o Inclusive, nesse capítulo, eu até deixei alguns comentários sobre isso, que é falado isso, né? Que o Espírito primeiro Santo lugar nos que você tem que fala. ter na sua vida é o Espírito, Ele tá? quer o E convite, é porque ele já engraçado que está próximo a você. quando a gente Você fala trabalha algo, o Espírito, você vai trabalhando a sua mente e aí você vai trabalhando o corpo. Mas o Espírito, quando você... eu passei a semana inteira aqui na live do livro O falando Espírito é livre. que a gente precisa ter convicções dentro do nosso coração, que quando essa convicção se fecha, nada tira. Eu falei isso a semana inteira. Quando foi hoje, apareceu uma situação de uma pessoa que estava colocando à prova o que eu sou e que eu sei que eu sou. Mas, amiga, tem coisas que Que acontecem para testar a nossa É fé, exatamente isso que eu tô para falando. A testar a pessoa nossa colocou à força, prova porque aquilo quando que eu sou. Mas quando eu pensei que não, eu sei quem eu sou e eu não sou isso que você tá falando, não. É a convicção que eu falei a semana toda. Acho que foi o Espírito Santo, olha, você falou a semana toda. Então vamos hoje provar sim, que você entendeu o que você falou a semana toda? é a Tem prova que dos 9, né? É a prática. Olha o olhar da Deixa Jana. eu, É deixa eu ler um carinho, pouquinho aqui. Eu vou resumir. Gente, carinho. Gente, peraí. desculpa o barulho, eu não Gente, tô em casa. tem como colocar uma de nós como moderador? Não. Coloca a Stephanie, então. Por quê? O que Ela aconteceu? falou. Ativo como... O que aconteceu? Não, não, é só colocar ela como Pronto. moderador. Pronto. É, acabou, pronto. Gente, mas não tem problema, deixa os comentários. Tem mais pessoas aqui em contato com a gente, discutindo o livro. Essas pessoas também merecem serem ouvidas, né? Então a gente não tem que deixar levar por uma ou duas pessoas que não estão, né? Essas pessoas que não estão em paz é com elas, gente, não é com a gente. Isso não vai afetar ninguém aqui. Ai, também acha aquelas. Nossa Quem fé é quer ser mais forte. moderador? E isso, gente, sem, ó, segue o baile, vamos Segue o tocar fluxo, aqui. bora. E vai ser muitos corações resgatados e quem não foi encontra o Irmã, Espírito vou te Santo. colocar aí, vai, modera o povo aí. Não fala não, vou ficar calada de quinta-feira, deixa eu quieta, deixa eu focar aqui no livro. Vai, Janaína. Vai. Não, Janaína, vai. Jana, começa a falar. Bora, Jana, que é um... Olha, vamos lá, nós estamos com cheiro do Espírito Santo, ninguém vai tirar nós do Amém, sempre, caminho. nunca, nunca, em todos os momentos, viu? Ai, irmã. Ai, irmã. Vai, ensinando a favor da verdade, as condições de aprendizado. Podes aprender a abençoar e não podes dar aquilo que não tens, né? Assim sendo, se ofereces bênção, ela tem que ter vindo primeiro para ti e é preciso que aceite como tuas, porque de que outra forma poderia doá-las, né? Quando fazemos algo para alguém, que seja um conselho, uma palavra, qualquer forma de ajuda, o que vibramos dentro de nós, né, é transmitido e aquilo é nossa verdade. Então não tem como a gente passar algo que não seja o nosso e aquela pessoa aceitar. Então quando alguém aceita o conselho, aceita algo que a gente fala, é porque aquela pessoa sentiu a nossa vibração. Porque quando a gente está em verdade, em conexão com quem a gente é, isso é transmitido, né? A gente transborda. Tem coisas na vida que quando a gente está repleta muito, seja de amor, seja de ódio, aquilo transborda e todo mundo enxerga, né? Então, isso fala bastante disso aqui. O mundo quer nos conduzir ao nada, porque a sua meta é o nada. Ele não nos leva a caminho nenhum. E o único caminho é seguir o Espírito Santo, que não te oferece a separação nem a divisão. Ele nos promete o melhor, porque é isso que ele pode nos oferecer, né? Qualquer direção que te conduzir, onde o Espírito Santo não te conduziria, não faz parte alguma, né? A direção é o Espírito Santo, né?
Aqui o aprendiz feliz, o Espírito Santo precisa de um aprendiz feliz em que a sua missão seja realizada com felicidade. Para eu viver na luz e no caminho do Espírito Santo, eu tenho que me reconhecer em Cristo e estar em verdade e em conformidade e em conexão direta com a filiação. Eu tenho que estar feliz em ser minha melhor versão e compreender que eu preciso aprender para assim eu poder compartilhar. Tudo é conexão e para eu alimentar a centelha divina, eu tenho que viver em estado de paz, gratidão e amor. Então a gente só consegue estar em conexão com o Espírito Santo, com a nossa centelha, né? A gente só consegue ser faísca no mundo quando a gente permite que o Espírito Santo esteja dentro de nós, né? Então não existe, como a gente sempre fala, que não existe dois caminhos, não existe duas verdades, ela é uma só, ela é pura, ela é reta, ela é objetiva, né? A simplicidade é muito difícil para mentes deformadas. Considerar todas as distorções que fazes a partir do nada. O simples é óbvio, não é evidente para aqueles que querem fazer palácios e vestimentas reais a partir do nada e acreditam que são reis por conta disso. Isso fala muito sobre a humildade, né? O simples é belo e é completo, por isso alguém diz, coisas simples me encantam, pois de fato, encantar é seu dom. Mas o que é simples? O simples é o verdadeiro e sem máscaras, é maior que sua aparência e quanto mais olhado, mais se revela. O simples não se esconde, ele se permite. Se alguém for, permitir ir. Mas se quiser ficar na simplicidade, sempre haverá um lugar. Simplicidade, tudo o que é simples é verdadeiro e engrandece a alma, né? Aqui essa parte fala bastante dos castelos, das vestimentas, né? Porque quando as pessoas elas colocam o ego, a vaidade acima das coisas mais simples. E as coisas mais simples são as mais verdadeiras e as mais puras, né? O amor, ele tá na simplicidade, a verdade, ela tá na simplicidade. Um olhar. Às vezes você recebe um sorriso, uma cartinha, um sabonete de presente de alguém, mas ele tá com tanto amor, ele tá com tanta simplicidade, ele tá com tanta vibração boa que aquilo se torna tão grandioso para você. E às vezes você ganha um presente assim, um valor caríssimo, mas aquilo foi tão por vaidade que aquilo não te faz bem. Né? Então a simplicidade é na simplicidade da vida as melhores coisas estão as melhores coisas, né? É no sorriso da criança, é no amor, então a simplicidade é a melhor coisa. E que eu já toquei no mar. Oi? Nada não. A mensagem que nos deixa Falando de intenção, já ganhei uns presentes caros aí que eu já toquei no mar já. Tá vendo? Porque as coisas que mais importam pra gente não tem preço, né? Elas têm valor. Eu sempre ouvi essa frase da minha mãe, nunca ensine a ninguém o preço das coisas, ensine o valor. Oh, meu Deus. Ó, a mensagem que nos deixa é pegue tudo o que faz justificar teus erros e leve essa força ao Pai. Precisas escolher o lado do ego ou da filiação. Levemos ao Espírito Santo para que ele reformule os nossos pensamentos e não nos deixe confiar no ego, né? A gente tem que pedir sempre para o Espírito Santo para ele reformular nossos pensamentos, a nossa mente, para que a gente nunca esteja com a mente dividida. A decisão a favor da inculpabilidade. O aprendiz feliz não pode sentir-se culpado em relação ao aprendizado, que não deveria ser esquecido nunca. O aprendiz sem culpa aprende com a felicidade porque seus pensamentos são livres. Exemplo. Se eu estou sob o comando do ego, eu voltei a minha mente à luz. Não posso ficar me culpando por isso. Eu tenho que fazer a autoanálise, me reconhecer e aprender com aquilo, para aquilo não se repetir. Jana, você tá onde? Eu estou no aeroporto. Não, eu tô falando quanto tempo você É porque eu preciso tomar banho. Eu tô terminando, eu vou resumir aqui. Se você quiser terminar e quando você for pro show, a gente continua. Você tá onde? Eu tô no ponto 3. Ela tá falando sobre o que ela tem. Então faz assim, você consegue terminar aí o final do 4 e a gente volta depois do banho para fazer os outros? Pode ser? Então eu vou terminar rapidinho. É que eu falo demais, gente. Eu escrevi demais. E aqui tá o resumo do resumo. A gente do vai resumo, ler hoje ainda? A gente vai. A gente vai sim. Vai, a gente Janaína. lê pra você, mas você... Amém. Vai. Gente, eu tenho ascendente virgem. Eu fico com meta. Vocês param? Agora eu me perdi, ó. Peraí. Nem minha mente entende aquilo como correto, porque eu não estaria sob a centelha, vai. Acreditas tanto na culpa quanto a inculpabilidade tem valor. Cada uma delas representa uma fuga daquilo que a outra não te oferece, né? E não queres nenhuma das duas sozinhas. Pois
sem ambas não vê a ti mesmo como alguém íntegro e, portanto, feliz. Aqui é a forma com que o ego usa a culpa e a culpabilidade. A gente cria uma culpa e depois, muitas vezes, justificamos aquela culpa, né? O ego, ele não quer parecer para ti como algo 100% mal, porque senão você não aceitaria ele, né? Porque a gente sempre que a gente quer achar que o ego tem alguma coisa boa para nos oferecer. É como se nós pudéssemos justificar algumas atitudes erradas como necessárias a fim de nós termos a falsa sensação de que podemos aplicar os nossos erros e justificar o que o outro faz conosco, né? Às vezes a gente quer justificar o erro do outro, errando também, e a gente nunca vai sair daquilo. Vai ficar aquela bola de neve, e um erro, um outro erro. Então alguém tem que ceder, que a gente ceda sempre pro caminho do bem, né? Da luz. Né? Pelo amor de Deus. Eu vou pular aqui para outra parte para não falar demais. Deus é a única causa e a culpa não é de Deus. Não ensines ninguém que ele te feriu, pois se fizeres isso, está ensinando a ti mesmo que o que vem de Deus não tem poder sobre ti, né? Então isso aqui é uma parte que a gente às vezes questiona e a gente tem que parar com esse hábito de questionar a Deus se alguma coisa não acontece da forma que a gente quer. A gente até brincando, fala, ai meu Deus, isso. Ai meu Deus, por que isso? A gente não pode, jamais, aquilo de colocar o nome de Deus em vão é muito sério. E justificar alguma coisa que não aconteceu como a gente queria, tá mostrando para os outros que Deus pode ser questionável. E a verdade, ela nunca pode ser questionada. Então, se alguma coisa aconteceu como você não queria que acontecesse, coloca uma coisa na sua cabeça. Foi um livramento, foi pro teu bem. Deus sabe de todas as coisas. Você é a criação perfeita dele. Ele te fez com muito amor, na pureza. Então, se não aconteceu, em algum momento, pode demorar 1, 10, 50, 100 anos que você vai enxergar isso, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras e principalmente com o que a gente fala sobre Deus, né? Não era para ser Deus que sabe do tempo, Deus que Sempre, sabe. sempre. E Outra, sempre que a gente escolhe tomar decisão por conta própria, a gente está pensando de maneira destrutiva. Então, todas as decisões que a gente tem que tomar, a gente tem que estar em comunhão com o Espírito Santo e falar, Senhor, essa decisão entrego nas tuas mãos. A gente sempre tem que ter esse hábito de conversar com ele e de falar, essa decisão não é minha, é nossa. Esse plano não é meu, é nosso. E se não for da tua vontade, que a tua prevaleça. Então a gente tem que ter esse hábito, porque a gente fica, isso é meu, a gente tem aquele desejo de posse. A gente pega posse pelas escolhas, a gente pega posse pelas coisas que a gente não tem. Por exemplo, a gente fala, eu tenho sinusite. Não, você não tem sinusite. Ela não te pertence. Ela está ali, você não tem que somar essas coisas ruins e trazer para você. Então a palavra tem poder, muito. Então a gente tem que ter cuidado com que as coisas que nos pertencem ou não nos pertencem. A única coisa que nos pertence, que Deus nos criou, foi na verdade, no amor e na perfeição. Então somos perfeitos sim, a gente pode errar, mas com o intuito de acertar, e a gente vai ser sempre sentinela de Deus, a gente vai estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, a gente tem a expiação aí, né, que a expiação não foi o ato da crucificação, da dor, foi o ato da ressurreição, que ele está vivo e que ele está olhando por nós, né? Então a gente não pode deixar em si, não. Vou terminar, peraí. Eu nem vou ler os versículos aqui para não ficar muito, né? A tua função na expiação, o quarto. Nós fomos criados por ele, como ele e parte dele. Somos mais do que sem culpa, somos seres perfeitos, dotados de dons, dádivas e somos centelhas do Criador. A gente não precisa pedir perdão, porque isso já nos foi dado. A gente tem que aprender a perdoar. O perdão já nos foi dado. A gente não tem que se desculpar por nada, se perdoar por nada, porque Jesus já fez isso por nós. A gente tem que perdoar, porque quando a gente tira a culpa e a falta de perdão que a gente tem pelo próximo... Gente, existe duas coisas. Você perdoar alguém não significa que você precisa conviver com aquela pessoa, de você estar 24 horas com ela, ou de ela voltar a fazer ciclo da tua vida. Não, são coisas diferentes, convivência e perdão. O perdão é você tirar a amarra que te prende à dor, à angústia e à escuridão. Você dar o perdão é você libertar a corrente que te prende, né? Então, quando a gente dá o perdão, a gente não tá dando perdão pro outro, porque o outro, ele só vai reconhecer isso no dia que ele se arrepender. Então, às vezes a gente dá o perdão para alguém, aquela pessoa não se arrependeu do que ela fez e ela vai continuar fazendo, só que é um problema dela. Só que a gente tem que tirar isso do nosso coração. Então, o perdão ele é parte de nós. A gente dá o perdão para aquela pessoa e ela siga a vida dela. Só que a gente, como, né, vigilantes, a gente tem que estar atento às pessoas que acessam a nossa vida e que acessam o nosso coração. E nem todo mundo tem que ter acesso ao nosso coração, porque é um lugar muito puro,
né? Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas, não significa que a gente não tem que respeitar todos, que a gente não tem que conviver com todos, porque todos somos irmãos, né? Somos filhos do mesmo pai. Só que as pessoas que acessam o nosso coração, elas podem nos ferir, né? E a gente pode ficar, né, sob o poder do ego. E isso é perigoso para nós. Então a gente tem que ter o autoconhecimento, a gente tem que ter essa liberdade de nos conhecer e falar, não, aqui é meu limite, eu posso até aqui e aqui não vai. E falar sempre pro Espírito Santo, você tá comigo, você tá me guiando. Então, eu confio em ti. É isso, né? Eu queria ler um versículo aqui, né? Sobretudo, amém. Sinceramente, uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, né? Isso aqui está em Pedro, capítulo 4, versículo 8. É um capítulo lindo da Bíblia, quem tiver depois a oportunidade de ler, leia. Só um último parágrafo. Vou parar, juro. Eu pulei 3 folhas, Mayara. Nossa. Rapidinho. Não, eu já vou entrando pro banho, você vai falando aí. Não, pelo amor de Deus. Gente, não dorme, vai aparecer no banho. Pera, segura um segundo. Olifando na hora da live, não. Ô, Mayara. Nossa tarefa na expiação é perdoar, é curar e é não carregar a culpa. Só assim estaremos com o nosso coração disposto a ser centelha do Criador, né? E vibrar a luz e a verdade no mundo. O que Cristo fez por nós foi a maior prova de amor e cuidado, né? O Espírito Santo, ele é o nosso consolo, ele é a voz de Deus. Deus é o Pai que nos criou e Jesus é aquele que está sempre conosco e que provou, né, que a ressurreição é o caminho da verdade e do perdão. Vai, eu resumi e tá ótimo, depois eu falo mais. Não, que a Juliana tá chegando aí, eu tenho que dar um mais. Oh, meu Deus, seria Pra você não levar bronca. Mas agora, antes de começar a arrumar, eu já chamo vocês aí. Tá bom, meu amor. Beijo. Beijo. Com Deus. Tchau. Hello. Estamos. Tirar porque eu falo em cabelo. Oi, gente. Oi, gente. Boa noite. Quer que eu comece lendo logo? Pode começar. A gente vai entrar, a gente tá no capítulo 14, tá na parte 5 agora, o Círculo da Expiação. A página no PDF é a 390. No livro eu não sei, mas PDF é 390. Vamos. Peraí, meu livro. Julia fica louco. Ai, irmã. Oi, irmã. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Boa Tô noite. bem, graças a Deus. Tô aqui cuidando de um bebezinho que chegou recentemente. Olha que linda. Um cachorrinho. Aí eu achei que era criança. Eu também, Não, ela tava toda assim, gente, eu sou toda... Não, a Lene Sensitiva lá foi falar que a Marais vai ter um filho, eu já tô assim, eu quero comprar a roupa, a tal da iludida, né? Eu falei, compra um sapatinho que a gente já profetiza. Já A gente profetiza, eu joga vou pro comprar. universo. Eu vou, você vai ver. Uma água pra mim. Qual que é desculpa? A gente tá, capítulo 14, parte 5. O Círculo da Expiação. Ainda não achei a página. 5, né? A gente foi a tua função na expiação.
O ciclo da expiação é a página 298. Pode seguir. 298 no livro, 390 no PDF. Bora. A única parte da tua mente que tem realidade é a parte que ainda te liga a Deus. Não gostarias de ter toda a tua mente transformada em uma mensagem radiante do amor de Deus para compartilhar com os solitários que o têm negado? Deus faz com que isso seja possível. Negarias o seu anseio de ser conhecido? Tu anseias por ele como ele por ti. Isso é imutável para sempre. Aceita então o imutável. Deixa o mundo da morte para trás e retorna serenamente para o céu. Não existe nada de valor aqui. E tudo que tem de valor está lá. Escuta o Espírito Santo e a Deus, através dele. Ele fala de ti para ti. Não há culpa em ti, pois Deus é abençoado em seu Filho, assim como o Filho é abençoado nele. Todos têm um papel especial a desempenhar na expiação, mas a mensagem dada a cada um é sempre a mesma. O Filho de Deus não tem culpa. Cada um ensina a mensagem de forma diferente e aprende de forma diferente. No entanto, até que a ensine e a aprenda, sofrerá a dor de uma consciência meio vaga, de que a sua verdadeira função permanece nele sem ser cumprida. A carga da culpa é pesada, mas Deus não te quer preso nela. O seu plano para o despertar é tão perfeito quanto o teu é falho. Tu não sabes o que fazes, mas aquele que sabe está contigo. A sua gentileza é tua, e todo amor que compartilhas com Deus, ele guarda em confiança para ti. Ele não quer te ensinar nada, a não ser como ser feliz. Filho abençoado de um pai pleno de bênçãos, a alegria foi criada para ti. Quem pode condenar aquele a quem Deus abençoou? Não existe nada na mente de Deus que não compartilhe a sua brilhante inocência. A criação é a extensão natural da pureza perfeita. Tudo aqui só é chamado para te dedicares com ativa disponibilidade. A negação da culpa em todas as suas formas. Acusar não é compreender. Os felizes aprendizes da expiação vêm a ser os professores da inocência, que é um direito de tudo que Deus criou. Não negue a eles o que lhes é devido, pois não vais recusar apenas a eles. A herança do reino é o direito do Filho de Deus dado a ele em sua criação. Não tentes roubá-la, ou estarias pedindo a culpa e irás experimentá-la. Proteja sua pureza de todo pensamento que queira roubá-la e mantê-la longe da sua vista. Traze a inocência à luz em resposta ao chamado da expiação. Que nunca deixes a pureza ficar escondida, mas deixa a tua luz brilhar, afastando os véus pesados da culpa, dentro dos quais o Filho de Deus se escondeu da sua própria vista. Estamos todos unidos na expiação aqui, e nenhuma outra coisa pode nos unir nesse mundo. Assim, o mundo da separação desaparecerá, e a comunicação plena será restaurada entre o Pai e o Filho. O milagre reconhece a inculpabilidade que tem que ser tido negada para produzir a necessidade da cura. Não recuses esse feliz reconhecimento, pois a esperança da felicidade e a liberação de todo tipo de sofrimento estão nele. Quem não quer senão ficar livre da dor? Ele não pode ter ainda aprendido como trocar a culpa pela inocência, nem ter reconhecido que só nessa troca a libertação da dor pode vir a ser sua. Entretanto, aqueles que falharam em aprender necessitam de ensino, não de ataque. Atacar aqueles que têm necessidade de ensinamento é falhar em aprender com eles. Professores da inocência, cada um a seu modo, uniram-se assumindo a sua parte no currículo unificado da expiação. Não há nenhuma unidade de metas no aprendizado a parte disso. Não há conflito nesse currículo, que tem apenas um objetivo, seja qual for a forma que é ensinado. Cada culpa para a glória eterna de Deus e de sua criação. E cada ensinamento aponta para isso, aponta diretamente para o céu e para a paz de Deus. Não há nenhuma dor, nenhum julgamento, nenhum medo que esse ensinamento possa falhar em superar. O poder do próprio Deus que apoia esse ensinamento e garante seus resultados sem limites. Une os teus próprios esforços ao poder que não pode falhar e tem que resultar na paz. Ninguém deixa de ser tocado por um ensinamento como esse. Tu não verás a ti mesmo além do poder de Deus se ensinares apenas isso. Não estarás isento dos efeitos dessa lição santíssima, que só busca restaurar o que é direito da criação de Deus.
tu inevitavelmente aprenderás a tua inocência de cada um a quem concederes a liberação da culpa. O ciclo da expiação não tem fim, e acharás uma confiança cada vez mais abrangente na tua segura inclusão no ciclo, com cada um que trouxeres para dentro da sua segurança e da sua paz perfeita. Que a paz, então, seja com todos os que vêm a ser professores da paz, pois a paz é o reconhecimento da pureza perfeita, da qual ninguém está excluído. Dentro do seu círculo santo estão todos aqueles que Deus criou como seu filho. A alegria é o seu atributo unificador e ninguém é deixado de lado para sofrer pela culpa sozinho. O poder de Deus atrai as pessoas ao seu abraço seguro de amor e união. Que esteja em quietude dentro desse círculo e atraia todas as mentes torturadas para aqueles que se unem a ti em segurança da sua paz e da sua santidade. Fica comigo dentro dele, como um professor da expiação, não da culpa. Bem-aventurados sejais vós que ensinais comigo. Nosso poder não vem de nós, mas de nosso Pai. Na inculpabilidade nós o conhecemos, como ele nos conhece sem culpa. Eu estou dentro do círculo, chamando-te para a paz. Ensina a paz comigo e pisa como eu em terra santa. Lembra-te por todas as pessoas do poder do teu Pai que eles lhe deu. Não acredites que não podes ensinar a sua paz perfeita. Não fiques de fora, mas une-te a mim do lado de dentro. Não fales no propósito para o qual o meu ensinamento te chama. Devolve a Deus o seu filho, assim como ele o criou, ensinando-lhe a sua inocência. A crucificação tomou parte na expiação. Só a ressurreição veio a ser a minha parte nela. Esse é o símbolo da liberação da culpa pela inculpabilidade. Aquele que percebes como culpado, queres crucificar. No entanto, restauras a inculpabilidade a todo aquele a quem vês sem culpa. A crucificação é sempre o objetivo do ego. Ele vê a todos como culpados e, através da sua condenação, quer matar. O Espírito Santo só vê a inculpabilidade e, em sua gentileza, ele quer liberar do medo e restabelecer o reinado de amor. O poder do amor está em sua gentileza, que é de Deus. Portanto, não pode crucificar nem sofrer crucificação. O tempo que tu restauras vem a ser o teu altar, pois foi reconstruído através de ti. E tudo que dás a Deus é teu. Assim ele cria e assim tu tens que restaurar. Cada um que vês colocas dentro do círculo santo da expiação ou deixas de fora, julgando o merecedor da crucificação ou da redenção. Se o trouxeres para dentro do círculo da pureza, lá descansarás com ele. Se o deixares de fora, é lá que te unirás a ele. Não julgues a não ser a quietude que não vem de ti. Recusa-te a aceitar qualquer um como se ele não tivesse a bênção da expiação, e traze-o a ele o abençoando. A santidade tem que ser compartilhada, pois dentro dela está tudo que faz santa. Vem com contentamento para o círculo santo e olha para os que estão em paz. Todos aqueles que pensam que estão de fora. Não elimines ninguém, pois aqui está o que cada um busca junto contigo. Vem, vamos unir a ele no lugar santo da paz, que é onde todos nós devemos estar, unidos como um só na causa da paz. 6 agora. Pode Quer ler, seguir. irmã? Seu microfone tá mutado, irmã. A luz da comunicação. A jornada que empreendemos juntos é a troca da escuridão pela luz, da ignorância pela compreensão. Nada que compreendas é temível. Só na escuridão e na ignorância é que percebes o que é assustador e te refugias indo mais fundo na escuridão. E, no entanto, só o que está escondido pode aterrorizar, não pelo que é. Acho que falhou, né, Elis? Travou. Vou continuar, então. Voltou. Voltou. Voltou? Não pelo que é. É, Não pelo que é, foi o meu cachorrinho que puxou. mas por estar escondido, né? Aí segue daí. Peraí, deixa eu me localizar aqui. O obscuro é assustador, irmã. O obscuro é assustador, porque tu não compreendes o seu significado. Se compreendesses, ele ficaria claro e já não estarias no escuro. Nada pode ter um valor oculto,
pois o que está escondido não pode ser compartilhado e, portanto, o seu valor é desconhecido. Aquilo que está escondido e mantido à parte, mas o valor está sempre na apreciação conjunta. O que está oculto não pode ser amado e, portanto, tem que ser temido. A luz serena no qual o Espírito Santo habita dentro de ti é simplesmente a perfeita abertura, no qual nada está escondido e assim nada é amedrontado. O ataque sempre cederá ao amor, se é trazido a ele, e não está escondida do amor. Não existe escuridão que a luz do amor não dissipe, a não ser que seja escondida da beneficência do amor. O que é mantido à parte do amor não pode compartilhar o seu poder de cura, porque tem estado separado e mantido nas trevas. As sentinelas das trevas o vigiam cuidadosamente, e tu que fizestes esses guardiões de ilusões a partir do nada, agora tens medo deles. Queres continuar a dar poder imaginário a essas estranhas ideias de segurança? Elas não são seguras nem inseguras. Não protegem nem atacam. Elas nada fazem, não sendo absolutamente nada. Como guardiões das trevas e da ignorância, só olhes para eles em busca do medo, pois o que mantém obscuro é amedrontados. Mas deixa-os ir, e o que era amedrontados não mais o será. Se a proteção da obscuridade, só a luz do amor permanece, pois só isso tem significado e pode viver na luz. Tudo o mais tem que desaparecer. A morte rende-se à vida simplesmente porque a destruição não é verdadeira. A luz da inculpabilidade brilha dissipando a culpa, porque quando as duas são reunidas, a verdade de uma não pode deixar de fazer com que a falsidade da outra seja perfeitamente clara. Não mantenhas separadas a culpa e a inculpabilidade, pois a tua crença em que podes ter ambas não tem significado. Tudo o que fizeste, mantendo-as à parte, foi fazer com que perdessem seu significado, confundindo uma com a outra. E assim não reconheces que apenas uma delas significa alguma coisa, a outra é totalmente sem sentido. Tu tens considerado a separação como um meio de romper a tua comunicação com o teu Pai. O Espírito Santo a reinterpreta como um meio de restabelecer o que não foi rompido, mas obscurecido. Todas as coisas que fizeste têm utilidade para ele, para o seu propósito santíssimo. Ele tem o conhecimento de que não está separado de Deus, mas você percebe muitas coisas em tua mente que permite que penses que estás. Tudo isso, nenhuma outra coisa é o que ele quer separar de ti. Ele quer te ensinar como usar a teu favor o poder de decisão que tu fizestes em substituição ao poder de criação. O que fizeste para crucificar a ti mesmo, tens que aprender com ele como aplicá-lo à causa santa da restauração. Tu que falas através de símbolos obscuros e tortuosos, não compreendes a linguagem que fizestes. Ela não tem significado, pois o seu propósito não é a comunicação, mas sim o rompimento da comunicação. Se o propósito da linguagem é a comunicação, como pode essa língua significar alguma coisa? Entretanto, mesmo esse estranho e distorcido esforço de comunicar através de não comunicar, contém suficiente amor para fazer com que ele seja significativo, se o seu intérprete não é o seu autor. Tu que o fizeste não estás expressando, senão o conflito, do qual o Espírito Santo quer libertar-te. Entrega a ele o que queres comunicar. Ele interpretará isso para ti
com perfeita clareza, pois ele conhece com quem estás em perfeita comunicação. Tu não sabes o que dizes, e assim não sabes o que te é dito. No entanto, o teu intérprete percebe o significado na tua linguagem estrangeira. Ele não tentará comunicar o que não tem significado, mas ele irá separar tudo o que tem significado, deixando o resto de lado e oferecendo a tua verdade, a tua verdadeira comunicação àqueles que querem comunicar-se contigo de forma tão verdadeira quanto tu queres. Fala duas línguas ao mesmo tempo. Isso não pode deixar de levar à ininteligibilidade. Entretanto, se uma delas não significa nada e a outra tudo, só essa última é possível para os propósitos da comunicação. A outra só interfere com ela. A função do Espírito Santo é inteiramente comunicação. Ele, portanto, tem que remover qualquer coisa que interfira com a comunicação de modo a restaurá-la. Por conseguinte, não mantenhas nenhuma fonte de interferência longe da sua vista, pois ele não atacará as tuas sentinelas. Apenas traze-as a ele e deixa que a sua gentileza te ensine que, trazidas à luz, elas não são amedrontadoras e não pode servir para guardar as portas escuras por trás das quais absolutamente nada é cuidadosamente escondido. Nós temos que abrir todas as portas e deixar que a luz entre como um rio. Não existe câmaras ocultas no templo de Deus. Suas portas estão escancaradas para saudar o seu filho. Ninguém pode deixar de vir onde Deus o chamou, se ele próprio não fechar a porta às boas-vindas de seu Pai. Agora é o 7. Tu consegue ler, Jana? Eu leio Quer aqui. ir, Jana? Você quer ler? Eu leio o 8? Pode ser. Tá bom. O que tu queres? Compartilhando a percepção do Espírito Santo. O que tu queres? A luz ou as trevas? O conhecimento ou a ignorância? O que quiseres é teu, mas não ambos. Os opostos têm que ser reunidos, não mantidos à parte, pois a sua separação só existe em sua mente. E eles são reconciliados pela união, assim como tu. Na união, tudo que não é real tem que desaparecer, pois a verdade é a união. Assim como as trevas desaparecem na luz, também a ignorância se apaga quando desponta o conhecimento. A percepção é o meio pela qual a ignorância é trazida ao conhecimento. No entanto, é preciso que não haja engano na percepção, pois de outra forma, ela vem a ser o mensageiro da ignorância, ao invés de ser uma ajuda na procura da verdade. A procura da verdade não é senão procurar honestamente tudo o que interfere com a verdade. A verdade não pode ser perdida, nem buscada, nem achada. Ela está presente onde quer que estejas, estando dentro de ti. Entretanto, ela não pode ser reconhecida, pode ser falsa ou real para ti. Se a escondes, ela vem a ser irreal para ti, porque a tu escondestes e a cercaste de medo. Sob cada pedra angular de medo, sobre a qual montar teu sistema de crenças insano, a verdade está escondida. Porém, não podes ter conhecimento disso, pois ao esconderes a verdade do medo, não has vê razão para acreditar que quanto mais olhares para o medo, menos o verás, e mais claro se tornará o que ela oculta. É impossível convencer aqueles que não conhecem de que conhecem. Do seu ponto de vista, isso não é verdade, mas é verdade porque Deus tem conhecimento disso. Esses são os pontos de vista claramente opostos em relação ao que são aqueles que não conhecem. Para Deus, é impossível não conhecer. Portanto, não se trata absolutamente de um ponto de vista, mas de uma crença em algo que não existe. Os que não conhecem têm apenas essa crença e, devido a ela, estão errados a respeito de si mesmos. Definiram a si próprios como não foram criados. A sua criação não foi um ponto de vista, mas uma certeza. A incerteza trazida à certeza não retém nenhuma convicção de realidade.
Nossa ênfase tem sido colocada em trazer o que é indesejável para o desejável, o que não queres para o que queres. Vais reconhecer que a salvação terá que vir a ti nesse modo, se considerares o que é a dissociação. Dissociação é um processo distorcido de pensamento, pelo qual dois sistemas de crenças que não podem coexistir são mantidos. Se são reunidos, a aceitação dos dois conjuntivamente é impossível, mas se um deles é mantido longe do outro, nas trevas da sua separação parece manter ambos vivos e iguais em sua realidade. A sua união vem a ser assim a fonte do medo, pois se eles se encontram, é preciso retirar a aceitação de um dos dois. Não pode ter ambos, pois um nega o outro. Mantidos à parte, esse fato não é visto, pois pode dotar cada um com uma crença sólida, se estão em locais separados. Reúnam-os e o fato de sua completa inculpabilidade fica instantaneamente evidente. Um deles irá embora, porque o outro está sendo visto no mesmo lugar. A luz não pode entrar nas trevas quando a mente acredita na escuridão, que não deixa que ela se vá. A verdade não luta contra a ignorância, e o amor não ataca o medo. Aquilo que não necessita de proteção não se defende. A defesa foi feita por ti. Deus não a conhece. O Espírito Santo usa defesas em favor da verdade, só porque tu as fizestes contra a verdade. A sua percepção acerca das defesas, de acordo com seu propósito, meramente mudas, fazendo com que sejam chamados por aquilo que atacaste por meio delas. Defesas, como que fizestes, têm que ser gentilmente voltadas para o teu próprio bem, traduzidas pelo Espírito Santo em meio à autodestruição, em meios de perseverança, de preservação e liberação. A sua tarefa é muito grande, mas o poder de Deus está com ele. Portanto, para ele, ela é tão fácil que foi realizada no instante em que lhe foi dado a teu favor. Não te demores no teu retorno à paz, imaginando como pode ele cumprir o que Deus lhe deu para fazer. Deixa isso para ele que conhece. Não te é pedido que executes tarefas poderosas por ti mesmo. A ti pede-se apenas que faças o pouco que o Espírito Santo te sugere fazer, confiando nele apenas o suficiente para acreditar que ele te pede. Que se ele te pede, tu és capaz de fazer. Verás com facilidade tudo o que ele pede pode ser realizado. O Espírito Santo não pede mais do que isso. Traze a ele todos os segredos que trancaste longe dele. Abre todas as portas para ele e pede-lhe que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as. A teu convite, ele entra com contentamento. Ele traduz a luz à escuridão. Se fizeres com que a escuridão seja aberta para ele, mas aquilo que escondes, ele não pode olhar. Ele vê por ti, a não ser que olhes com ele. Ele não pode ver. A visão de Cristo não é para ele sozinho, mas é para ele junto contigo. Traze, portanto, todos os teus pensamentos escuros e secretos a ele e olha-os junto com ele. Ele mantém a luz e tu a escuridão. Não podem coexistir quando ambos olham para elas juntos. O seu julgamento tem que prevalecer e ele o dará a ti, na medida em que unires a tua percepção a dele. Unir-te a ele para ver o modo como aprendes a compartilhar com ele a interpretação da percepção que conduz ao conhecimento. Não podes ver sozinho. Compartilhar a percepção com ele que te foi dada por Deus irá ensinar-te como reconhecer o que vês. É o reconhecimento de que nada do que vês significa coisa alguma por si só. Ver com ele vai te mostrar que todo significado, inclusive o teu, não vem de uma visão dupla, mas de uma fusão gentil de todas as coisas em um significado, uma emoção e um propósito. Deus tem um propósito que ele compartilha contigo. A visão única que o Espírito Santo te oferece irá trazer essa unicidade à tua mente, com clareza e brilho intensos. Ele não poderia desejar mesmo em troca do mundo o mesmo em troca do mundo inteiro. Aceitar o que Deus quer que tenhas. Contempla a tua vontade, aceitando o que é a sua, e todo o seu amor é teu. Toda a honra seja dada a ti através dele, e através dele a Deus. Lindo, né? A parte Nossa, essa séria. frase, toda a honra seja dada a ti, através dele a Deus. Lindo demais. Lindo, né? Seguimos, vamos seguir.
Vamos seguir. Maia, vou falar uma coisinha aqui rapidinho pro pessoal. Gente, Mayara, desculpa, me permite falar. O pessoal tá comentando. Gente, a Mayara não tá dormindo, ela presta atenção. E se dormir, é a paz do Espírito Santo. Então, isso é um momento de paz. E quando a gente fecha os olhos, não significa que a gente tá dormindo, a gente tá em conexão, a gente tá em pensamento. Cada um tem a sua forma de ouvir. Ela acompanha, esse espaço aqui é muito especial para ela. E quando ela está aqui, é porque ela está disposta a estudar o livro com a gente, com todos nós que está aqui. Tem muitas meninas aqui, cada comentário lindo, o pessoal que acompanha, que segue esse propósito. É um curso, então a gente está aprendendo, a gente está se curando, a gente está se libertando, todo mundo aqui junto. Então, várias vezes ela já falou que aqui não é a cantora, apesar de agora ela estar se arrumando para ir para o show. Aqui é a Mayara, ser humano, pessoa física, tá? Nossa irmã perante Deus. E ela tá aqui nesse momento para junto com a gente aprender, compartilhar, né? Deixar aqui as mensagens. Então vamos focar nisso. Eu tenho certeza que não é só importante para nós, como vai mudar a vida de cada um de vocês. Então eu sei que esse é um momento muito especial, que vocês estão aqui acompanhando ela, mas observem a leitura, sintam no coração de vocês quando Deus, o Espírito Santo, fala com vocês, porque esse momento não é em vão. Então o que está acontecendo aqui não é por acaso, é um sábado à noite. A gente vai aproveitar esse momento aqui de conexão e de leitura e de estudo, tudo bem? Amém. Tudo bem, obrigada, Bora. Jana. É nossa. Vamos lá, parte 8, o local santo do encontro. Na escuridão obscurestes a glória que Deus te deu e o poder que ele concedeu ao seu filho sem culpa. Tudo isso está escondido em cada lugar escuro, envolto em culpa e na escura negação da inocência. Por trás das escuras portas que fechastes, não há nada, porque nada pode obscurecer a dádiva de Deus. E o fechar das portas que interfere com o reconhecimento do poder de Deus que brilha em ti. Não faças com que o poder seja banido da tua mente, mas deixa que todas as coisas capazes de esconder a tua glória sejam trazidas ao julgamento do Espírito Santo e lá sejam desfeitas. Aquele que ele quer salvar para a glória está salvo para ela. Ele prometeu ao Pai que através dele tu serias liberado da pequenez para a glória. Ele é totalmente fiel ao que prometeu, a Deus, pois ele compartilha com Deus a promessa que lhe foi feita para compartilhar contigo. Ele ainda compartilha para ti. Tudo que promete coisas diferentes, grandes ou pequenas, muito ou pouco valorizadas, ele substituirá com a única promessa que lhe foi dada, para ser colocada sobre o altar ao teu pai e ao seu filho. Nenhum altar a Deus se mantém sem o seu filho, e nada que seja trazido para esse altar, que não seja igualmente digno de ambos, deixará de ser substituído por dádivas totalmente aceitáveis para o pai e para o filho. Podes oferecer a culpa a Deus? Não podes. Então oferecê-la ao seu filho, pois eles não estão à parte. E as dádivas a um são oferecidas a outro. Tu não conheces a Deus porque não tens conhecimento disso. E, no entanto, de fato conheces a Deus, isso também. Tudo isso está a salvo dentro de ti, onde o Espírito Santo brilha. Ele não brilha onde há divisão, mas no local do encontro onde Deus, unido ao seu Filho, fala ao seu Filho através dele. A comunicação entre o que não pode ser dividido não pode cessar. O local do encontro santo do Pai e do Filho, que são inseparáveis, está no Espírito Santo e em ti. Toda interferência na comunicação com o Filho, que é a vontade do próprio Deus, é impossível aqui. Amor sem interrupção e sem falha flui constantemente entre o Pai e o Filho, assim como ambos querem que seja, e assim é. Não permitas que a tua mente vague por corredores escuros afastado do centro da luz. Tu e o teu irmão podeis escolher conduzir-vos de forma a vos perderes, mas só o guia indicado para vós pode trazer-vos à união. Ele com certeza te conduzirá onde Deus e seu Filho esperam, pelo reconhecimento. Eles estão unidos para dar-te a dádiva da unicidade, diante da qual toda separação some. Une-te ao que és, não podes unir-te com nada, exceto a realidade. A glória de Deus e a do seu Filho te pertencem na verdade. Não há nada que se oponha a elas e não pode conceder-te a ti mesmo nenhuma outra coisa. Não há substituto para a verdade, e a verdade fará com que isso fique claro para ti, à medida que fores trazido ao lugar onde tens que te encontrar com a verdade.
e para lá terás que ser conduzido através de uma gentil compreensão que não pode levar-te a nenhum outro lugar. Onde Deus está, lá tu estás. Tal é a verdade. Nada pode mudar o conhecimento dado a ti por Deus. Em desconhecimento, tudo que Deus criou conhece o seu próprio Criador, pois é assim que a criação é realizada pelo Criador e por suas criações. No local santo do encontro estão unidos o Pai e as suas criações, e as criações do seu Filho com eles. Há um elo que os une a todos, mantém-nos na unicidade a partir da qual a criação acontece. O elo através do qual o Pai se une àqueles a quem ele dá o poder de criar não pode nunca ser rompido. O próprio céu é união com toda a criação e com o seu único Criador, e o céu permanece sendo a vontade de Deus para ti. Não deposites outras dádivas, senão essa sobre os teus altares, pois nada pode coexistir com ela. Aqui as tuas pequenas oferendas são reunidas à dádiva de Deus, e somente o que é digno do Pai será aceito pelo Filho, a quem se destina. Aqueles a quem Deus se dá, ele é dado. As tuas pequenas dádivas desaparecerão no altar, onde ele depositou a sua própria. Terminamos. Parte 8. A leitura, o cronograma da leitura de hoje, né? Até o 8, né, Elissa? Até o 8. Fechou. Quem começa? Quer começar, irmã? Nossa, o próximo é lindo, né? O reflexo da santidade. É lindo. A gente fala isso para todos, né? Eu falo, não vamos terminar, não, mas peraí, então vamos. Tá, a gente terminou O 8. O local santo do encontro. Aí falta o Agora vamos 9, refletir 10 sobre e 11 de amanhã. Vocês querem falar? Vai, Elissa. Tá, deixa eu abrir aqui. O 5 ele fala do ciclo da expiação, né? Eu tô cansada de falar que todo coisa que eu leio é o mais bonito que eu acho, mas o 5 eu achei muito lindo. Ele vai falar, entretanto, aqueles que falharem em aprender necessitam de ensino, não de ataque. A Jana falou agorinha, quando a gente fez a outra live, que a expiação, na realidade, não foi um ato, não teve medo, dor, como a gente às vezes coloca na nossa cabeça, mas foi um ato de amor. E quando ele fala que aqueles que falharam em aprender no ciclo da expiação, nessa parte do 5, necessitam de amor e não de ataque, ele está falando que quando Jesus teve esse sacrifício por nós, quando ele ressuscitou, que é a parte que importa para a gente, né? Esse ato de amor, ele conquistou isso para nós já. Então, eu não preciso olhar para quem está do meu lado quando ele faz alguma coisa errada e enxergar ele com um olhar de ataque, porque a gente já leu várias vezes que como eu enxergo quem está na minha frente é na realidade como eu me enxergo. Então, se eu necessito dessa restauração todos os dias, porque todo mundo precisa dessa expiação, eu preciso entender que eu preciso olhar para quem está na minha frente, assim como eu quero que olhem para mim, assim como eu quero que Deus olhe para mim, né? Eu preciso dessa restauração, eu preciso dessa expiação e quem está do meu lado também precisa. E essa é a única ótica que a gente tem que ter na nossa vida. Ele vai falar, tu anseias por ele como ele por ti. Isso é imutável para sempre. Eu já falei aqui que o Espírito Santo não é que tem uma porcentagem, o Espírito Santo está sempre 100% presente para a gente. A porcentagem que varia é a nossa. É o nosso coração que muda a porcentagem, o tanto que eu estou perto do Espírito Santo, o tanto que eu estou me dedicando a Ele, o tanto que eu quero escutar a voz dele. Ele tem esse anseio por nós. Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer ter esse relacionamento próximo com a gente, é vontade do coração dele se relacionar conosco. Ele tem um propósito para todos nós, mas a gente precisa inclinar o nosso coração para ele, né? Vai dizer, filho, abençoado de um pai pleno de bênçãos, a alegria foi criada para ti. Quem pode condenar aquele a quem Deus abençoou? A alegria já é nossa, é uma promessa de Deus para nós. A Bíblia diz isso. Nós fomos criados para viver em contentamento, em paz, em graça. Isso pertence ao nosso coração já.
E ninguém pode tirar isso da gente. É isso que ele está falando. Quem é que pode condenar aquele quem Deus já abençoou? Se Deus já estendeu a mão dele sobre nós, se Deus já está fazendo tudo que ele faz por nós, quem que pode tirar isso da gente? Eu acho lindo que esse livro, quando ele fala de milagres, eu, pelo menos, já tive essa concepção de que milagres eram só coisas grandes, né? Um milagre assim, aos olhos que todo mundo fosse perceber. Mas quando ele fala de milagre, ele está falando da gente acordar até Deus operar algo maior na nossa vida, a nossa concepção, porque na concepção de Deus não existe milagre grande ou pequeno. Mas isso de condenar a quem Deus abençoou, eu acredito que está inclinado para isso, né? A bênção de Deus sobre a nossa vida já é um milagre. A paz de Deus sobre a nossa vida já é um milagre. O amor de Deus sobre nós já é um milagre. Aí o 6 ele vai falar a luz da comunicação. Todas as coisas que fizestes têm utilidade para ele, para o seu propósito santíssimo. Ele tem um conhecimento de que não estás separado por Deus, mas percebe muitas coisas em tua mente que permitem que penses como estás. Eu lembrei disso em relação à restauração de Deus para a nossa vida, né? Quando Deus fala que vai restaurar algo, ele não está falando que vai fazer do zero. Restauração é algo que já existe e que é transformado. E eu acredito que é isso que Deus faz com o nosso coração, né? A gente sofre essa restauração. Todas as coisas têm utilidade para Ele. Até o que a gente enxerga como erro, como algo que nós... Enfim, para que pra gente não tem esperança ou que foi feio da nossa parte, Deus enxerga isso como restauração e algo bom para nossa vida, que Ele pode trazer luz sobre isso e transformar. Né? Entrega a ele tudo o que queres comunicar. Ele interpretará isso para ti com perfeita clareza, pois ele conhece com quem estás em perfeita comunicação. Não existe ninguém melhor do que o Espírito Santo para traduzir as nossas emoções, né? Ele sabe tudo que se passa dentro do nosso coração. Então, não tem jeito melhor de comunicar o amor de Deus, com o Espírito Santo. E nem só em relação a isso, eu acredito que até em situações cotidianas do nosso dia, não tem ninguém melhor para traduzir o que está se passando dentro da gente quando tudo está em conflito, quando nós estamos em conflito. É o Espírito Santo que refaz isso dentro de nós, que alinha isso dentro de nós. É como uma lã embolada. Quando nós entregamos a lã embolada para o Espírito Santo, ele estica essa lã e faz uma linha reta perfeita. É essa comunicação que ele está falando. Ele reinterpretar os nossos sentimentos, é isso para o Espírito Santo, né? E aí o 7 é a percepção do Espírito Santo. O Espírito Santo não te pede mais do que isso. Traz a ele todos os segredos que trancaste longe dele. Abre todas as portas para ele. E pede-lhe que entre nas trevas, as ilumine, dissipando-as. Ou seja, o canto mais escuro do nosso coração é lá que o Espírito Santo quer habitar. Porque o menor feixe de luz na escuridão é um clarão. E é isso que o Espírito Santo é para nós, é dentro do nosso coração. Ele muda a nossa mente, né? Ele vai falar que ver com ele vai te mostrar que todo o significado, inclusive o teu, não vem da visão dupla, mas da fusão gentil, de que todas as coisas têm um significado, uma emoção e um propósito. Deus tem um propósito que ele compartilha contigo. Eu acredito demais que Deus tem um propósito para todos nós, né? A Bíblia vai dizer que antes da gente nascer, ele já sonhava conosco, ele que nos formou no ventre da nossa mãe. Então, se um Deus que é tão preocupado com a gente, como que eu não vou acreditar que ele tem planos maiores para mim? Como que eu não vou acreditar que vai além de tudo que eu estou passando, que o futuro de Deus para mim é um futuro de paz e de bênção, e que os planos dele são maiores e melhores do que os meus. A gente só precisa entregar isso para ele. Quando a gente entrega, é isso aqui que acontece. Contempla a tua vontade, aceitando que é a sua, e que todo o seu amor é teu. Toda honra seja dada a ti, através dele, e através dele a Deus. Tudo volta para Deus no final, né? Quando nós aceitamos isso, quando nós entendemos o propósito de Deus para nós, quando nós vivemos nessa verdade, quando nós
procuramos todos os dias ser cheios dele, passar essa verdade. Isso volta para Deus. O que acontece em nós atinge outras pessoas e acaba voltando para Deus de alguma forma, né? Porque tudo é para ele, tudo é por ele. O 8 no final, o local santo do encontro. Não permites que a tua mente vague por corredores escuros afastados da luz. O local do encontro santo do Pai e do Filho, que são inseparáveis, está no Espírito Santo e em ti. Toda interferência na comunicação com o Filho, que é a vontade do próprio Deus, é impossível aqui. Sem interrupção e sem falha, flui constantemente entre o Pai e o Filho, assim como ambos querem que seja. Ou seja, não existe nada que nos separe do amor de Deus. A Bíblia vai dizer que não existe a morte, não existe aflição, não existe condenação, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem nós mesmos. Então, eu só preciso encontrar aquele que já está me esperando, porque o Espírito Santo já está esperando por nós. Eu só me disponho para ele fazer o que ele precisa fazer, né? Pronto, foi isso. Linda. Eu falo, irmã, você quer falar primeiro? Eu falo. Eu tô vivendo um tempo de graça, cada dia é um tempo, né? Eu falei que ganhei mais um filhotinho, mas realmente para nós brilha porque vem o Davi. O Davi nascerá em março, né? Será mais uma bênção na nossa família. Mais um menino, né? Dentro daquilo que vai falar aqui no currículo da expiação, né? Essa ligação que nós temos que fazer com Deus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Muitas coisas Deus permite que nós passemos para nós olharmos para nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que a palavra é sempre para o outro, nunca é para nós. E a gente acaba perdendo o estado de graça, porque a gente quer para o outro, mas não quer para nós, quer que o outro mude. E às vezes o outro faz a experiência de nós e pode ganhar o céu por uma mudança dele querer do que a gente. Porque às vezes a gente deseja tanto para ele a mudança dele, que é capaz de alcançar o coração dele e ele fazer uma conversão e viver verdadeiramente a luz e nós não. Podemos até estar próximo e não viver. É muito bonito quando vai falar aqui assim, ó, Deus faz com que isso seja possível, né? Negarias o seu anseio de ser conhecido? Tu anseias por ele como ele anseia por ti. Como Deus deseja o nosso coração. Como Deus quer estar perto de nós. Como Deus anseia que nós façamos parte dessa realidade que ele nos chama a viver todos os dias, que é o amor, que é estar na luz e não nas trevas, né? Como eu falava esses dias, aqui vai repetir de novo, muitas vezes é preciso a gente abrir a janela, não só a janela externa, mas a janela interna, que é o nosso coração, que muitas vezes está fechado para a graça de Deus, por aquilo que ele tem. Porque às vezes a gente está cercado de tantas pessoas que são tão negativas, que suga a nossa energia, que a gente vai consumindo isso sem se precisar. Porque Deus, ele é tão bom para conosco, que ele nos restaura todos os dias. Sempre vai ter uma palavra de ânimo para nos levantar. Tudo aquilo que hoje a Elissa precisou. Muitas vezes é o joio no meio do trigo, né? Mas sempre vai ter alguém para colocar a gente de pé, que vai ser luz para nós, como foi a Jana para ela hoje, né? Como pode ser qualquer uma de nós, uma para outra, porque o amor é tão recíproco e tão grande que vai muito além de todas essas realidades. E é preciso vivenciarmos tudo isso com tanto amor e gratidão, porque assim, ó, o ano ainda não terminou. Nós estamos, hoje é dia 4, 3, né? Amanhã é 4. Nós temos ainda 26 dias praticamente pela frente. O que não deu certo ainda pode dar, porque quem vai fazer dar certo é você. Aquilo que ainda você não conseguiu vivenciar, você pode vivenciar nesses 20 e poucos dias que há ainda, porque é um caminho a ser preparado até o Natal chegar. É momento que a gente olha para dentro de nós e reconhece tudo aquilo que é verdade de Deus em nós. Aquilo que estava obscuro, aquilo que a gente foi perdendo com o tempo, né? Acho que foi até a Jana que falou,
que muitas vezes a gente vive na escuridão, tantas coisas assim, se culpando por tantas realidades que nós trazemos, sem vivenciar o perdão de Deus que já nos foi dado, e já foi nos dado, por amor. Morreu por nós por amor. Então nós temos que ter a certeza daquilo que nós vamos vivenciar à luz da comunicação. É a nossa comunicação eficaz direta com Deus. Como nós temos nos comunicado com Deus, como temos nos relacionado. Muitas vezes a gente passa pelo deserto da vida, mas o deserto é o lugar de encontro com Deus. Aonde o povo de Deus passou pelo deserto, mas foi ali que o povo de Deus encontrou com o Senhor. O Senhor passou por provações durante 40 dias. Foi aonde? Foi no deserto. Ele foi tentado. E às vezes nós somos tentados também na vida, todo momento. Você entendeu? São pessoas que vão dizer para nós, olha, isso não, ó, já não vale a pena. Ó, você está insistindo demais. Não, não é ele que tem que ditar como nós temos que fazer, mas é o Espírito Santo que vai nos guiar e nos direcionar, porque às vezes a gente perde tanto tempo de estar com quem a gente ama, do nosso lado. O tempo é tão passageiro, o mundo, olha, consome tão rápido que às vezes a gente não consegue aproveitar as pessoas que estão do nosso lado, principalmente aqueles que hoje estão aqui. Às vezes são da nossa própria família. Eu falei isso há um tempo atrás, acho que estava todo mundo junto aqui, eu, a Elissa, a Jana, né? Eu falei assim que o melhor lugar para evangelizar é no velório, né? Aí o povo às vezes deu risada, mas não é, é uma verdade. Porque ali, ao mesmo tempo que a gente vive a escuridão, mas vive a luz de Deus. Porque aquela pessoa que se vai, já se cumpriu o seu papel aqui na terra. O que ela podia fazer, ela já fez. Mas nós que ficamos, o que nós temos feito para que isso mude? O que a gente faz com que faça valer a pena estar com aquelas pessoas que a gente ama de verdade? Por quê? Porque assim, a gente não luta para ficar com aquelas pessoas que de fato nos leva até Deus. Aí a gente fica no obscuro, né? Aí vai falando assim, ó, compartilhando a percepção com o Espírito Santo. O que tu queres? A luz ou a trevas? O que queremos? A não ser a luz de Deus, a verdade de Deus. O conhecimento ou a ignorância? O que nós preferimos? Muitas vezes a gente age na ignorância. Às vezes a gente não tem palavras sábias que edificam um ao outro, mas Deus já nos deu o conhecimento para que saiamos dessa ignorância que nós vivenciamos no nosso dia a dia, para viver a luz e o amor de Deus que é consumido em nós. Eu falo que tem uma música que o padre Marcelo Rossi sempre canta, né? É como vela que consome no altar. É realmente, somos essa vela que vamos consumindo dia após dia, mas a chama nunca vai ser apagada, porque é o Espírito Santo que brilha em nós, é aquele que nos edifica, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos mostra o caminho, que vai falar aqui, pois a sua separação só existe em tua mente e eles são reconciliados pela união, assim como tu. Já fomos reconciliados com Deus desde a nossa gestação, desde a nossa criação, quando Deus já nos escolhia. Para o quê? Para sermos unidos um com os outros. Por isso, a gente sempre vai repetir aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E essa verdade que nós temos que trazer, um amor eficaz, um amor que levou à cruz, um amor que nos levou à salvação, um amor que nos trouxe a luz verdadeira, que é a ação do Espírito Santo, que é reta, que nos ilumina e que nos direciona. Porque vai falar aqui, é impossível convencer aqueles que não conhecem de que conhecem. Do seu outro ponto de vista, isso não é verdade, mas é verdade porque Deus tem conhecimento disso. Deus nos conhece, Deus sabe o que nós necessitamos, Deus sabe do que nós precisamos. Às vezes nós queremos esconder dos outros, porque muitas vezes os outros nos sugam a nossa energia, mas Deus sabe a hora e o momento certo de ser transformado no nosso coração, porque a Ele toda a honra e toda a glória seja dado a todo momento. Amém, irmã. Amém, irmã. Lindo. Falar um pouquinho aqui sobre o Obrigada. círculo da expiação.
o reino de Deus é a herança do Senhor para os seus filhos, né? Então ele nos permitiu, nos deixou o reino, porque ele sempre fala a todo momento que é parte, né, da herança que ele deixa para nós. A única parte da tua mente que tem realidade é a parte que ainda te liga a Deus. Então aqui fala o quê? Que tudo o que te liga a Deus, tudo o que te aproxima de Deus é a verdade. E, consequentemente, tudo o que te afasta de Deus é a mentira. Então, às vezes, a gente se questiona sobre isso e isso fica bem claro, né? Ele aqui fala que é simples, é só a gente entender que existe um caminho e que esse caminho é com Ele. Então, tudo que me afasta dele é o caminho que eu não devo seguir, né? Não gostaria de ter toda a sua mente transformada em uma mensagem radiante do amor de Deus para compartilhar com todos os solitários que têm o ego negado? Né? Uma pergunta. Deus faz com que isso seja possível. Então, quando a gente está cheio do amor de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, que a gente tem consciência de que Ele está junto com nós, da sua importância, da sua grandiosidade em nossa vida, a gente consegue passar isso para os outros, né? Porque a gente só consegue passar aquilo que a gente vive e aquilo que a gente acredita, né? Então, isso é um fato. Estamos todos unidos na expiação aqui e nenhuma outra coisa pode nos unir neste mundo. Assim, o mundo da separação desaparecerá e a comunicação plena será restaurada entre o Pai e o Filho. O milagre reconhece a inculpabilidade. A gente fala que na inculpabilidade que é a falta de culpa, né? Então, aqui diz mais uma vez sobre a expiação, que foi o momento que, a partir da ressurreição, né, que Jesus voltou e ele deixou a mensagem para o mundo que ele estaria aqui e que ele tinha perdoado, né? Ele tinha redimido os nossos pecados. Aquele ato foi para nos unir, nos aproximar, né? Nos deixar mais próximos. Então a expiação não é para nos separar, pelo contrário, através da expiação é para nós nos unirmos cada vez mais em seu nome, né? Que a paz, então, esteja com todos que vêm ser professores da paz, pois a paz é o reconhecimento da pureza perfeita, da qual ninguém será excluído, né? A parte que é falada, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz é algo lindo, é algo grandioso. Quando a gente está em paz no nosso coração, quando a gente sente a paz, é o estado melhor de alma, né? A gente está em paz. A gente consegue escutar o canto do passarinho, a gente consegue prestar atenção em cada detalhe, né? Tudo fica lindo, porque a paz, ela nos enxerga, nos faz enxergar com os olhos de Deus. Então, a paz, quando ele fala, não é à toa, não é em vão, porque a paz, ela é para ser vivida, ela é para ser sentida, ela é para ser praticada, né? A luz da comunicação, essa parte daqui é linda, né? A jornada em que empreendemos juntos é a troca da escuridão pela luz, da ignorância pela compreensão. Nada que compreendas é temível. Só na escuridão e na ignorância é que percebes o que é assustador e te refugia indo ainda mais fundo na escuridão, né? Trocar a escuridão pela luz, né? A luz, ela não está no fim do túnel, gente. Presta atenção nisso. Que a gente busca a luz no fim do túnel, porque ela vai estar lá em algum lugar. A luz, ela está dentro de nós, né? Deus nos fez puros e perfeitos. Não existe medo ou temor quando estamos preenchidos pelo Espírito Santo, né? A luz, ela é a saída que tantos buscam e ela está dentro de nós. Basta que enxerguemos tudo à nossa volta com amor, paciência e compreensão. Então, às vezes, o que a gente busca tanto está dentro de nós, porque o Espírito Santo está com a gente. Então, a gente não tem que buscar no mundo, a gente não tem que buscar em situações a paz se ela está dentro de nós. Né? Ele deixou a paz com a gente, ele deixou a luz com a gente. Então, a gente não tem que buscar, a gente tem que enxergar dentro de nós, porque a gente tem isso conosco, né? Que eu acho super lindo, ó. A Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha em perfeita união com o Pai Celestial e Jesus Cristo, cumprindo vários papéis para ajudar-nos a viver retamente e a receber as bênçãos. Isso está na Bíblia, né? Eu acho lindo aqui, que eu acho que na primeira live, acho que foi no Space ainda, né? Que a Mayara falou, o Espírito Santo é reto, né? E realmente é isso, ele nos ajuda a viver retamente. Retamente é o quê? É um caminho. O caminho, ele não faz curva, né? Ele não tem altos e baixos, o caminho, ele é reto, ele é único. Então, o Espírito Santo, ele nos guia para aquilo. Só que a gente tem que permitir encontrar com ele. Então, a todo momento, ele fala, me chame, eu tô aqui. Eu vou até ti, mas eu preciso da sua aceitação. Porque se ele tá aqui, ele não precisa ser chamado, mas ele precisa ser aceito. Porque se você não aceitar, você não vai compreender as coisas como ele faz.
O Espírito Santo tem uma função em se comunicar conosco através de nossos corações. Ele sempre estará lá, porém precisamos nos desapegar de tudo aquilo que nos afasta dele para podermos viver sua magnitude, né? Nós precisamos confiar ao Espírito Santo nossas feridas, porque ele sabe cada ponto que precisa ser restaurado dentro de nós, né? Então, o Espírito Santo sabe cada ferida, cada ponto, tudo que nos magoa. Então, a gente tem que confiar a ele, né? A ajudar a gente a resgatar essas feridas. O uso da comunicação, eu já falei, compartilhando através da percepção do Espírito Santo, né? O que tu queres, a luz ou as trevas, o conhecimento ou a ignorância, o que quiseres é teu, mas não ambos. Então você tem que escolher um caminho, ou é a luz ou é a treva. Você não pode escolher os dois, né? Então, você não pode ter ambos, você não pode viver em estado de luz e de treva, porque você nunca vai encontrar a paz, né? A gente vai ter momentos de escuridão, só que a gente tem que fazer aquele exercício mental e falar, escuridão, aqui não é teu lugar. E sempre acender a chama da luz no nosso coração. Então, a gente não pode viver por dois caminhos, por duas verdades. Existe só uma, ou você tá com ela, ou você não tá com ela, né? Os opostos têm que ser reunidos, mas mantidos à partes, pois a sua separação só existe em tua mente, e eles são reconciliados pela união, assim como tu. Na união, tudo o que não é real tem que desaparecer, pois a verdade é a união, né? Essa parte aqui é linda. Essa parte daqui eu achei sensacional. O Espírito Santo não te pede mais do que isso. Traze a eles todos os segredos que trancaste longe dele. Abre todas as portas para ele e pede a ele que entre nas trevas e ilumine, dissipando elas. A teu convite ele entrará no seu coração, né? Colocar para fora tudo que nos fere. A gente precisa fazer isso, senão a gente não vai encontrar a cura. A gente não vai encontrar o estado de paz, a gente não vai encontrar o estado de felicidade. Então, isso não é coisa que a gente pode fazer sozinho. A gente precisa da ajuda e só o Espírito Santo pode nos ajudar. Então, ele fala aqui, eu estou aqui, me convide, eu vou te ajudar a sarar essas feridas, a cicatrizar. E só você curado, você vai curar. Né? Então, coloque para fora tudo que te fere. Converse com o Espírito Santo. Não permita ficar com ferida aberta. Não adianta você colocar um band-aid em cima de um corte, porque não vai sarar. Só o médico dos médicos que tem o poder de te curar, né? Isso aqui é literalmente um tapa, né? Na nossa cara pra gente acordar. E o local... tapa na minha cara, eu tô aqui, nossa. Voltamos. Rápido, né? Nossa, passou rapidinho. Eu tô aqui já no finalzinho, que é o local do santo encontro, né, que é a parte 8 aqui. Na escuridão, obscurestes a glória que Deus te deu e o poder que ele concedeu ao seu filho sem culpa. Tudo isso está escondido em cada lugar escuro, envolto de culpa e na escura negação da inocência, né? Aqui fala sobre a escuridão, sobre a culpa, sobre o quanto a escuridão nos afasta do que Deus preparou para nós, do melhor que ele tem para nós, para nossa vida, que ele já preparou. Ele fala aqui o tempo todo que o reino é nosso, né? Que ele nos criou perfeito, que ele nos criou para sermos felizes, para a gente viver em paz, para a gente viver em comunhão, que não existe medo, que tudo que ele não reconhece é ilusão, que esse mundo de ilusão é um mundo passageiro, né? Porque tudo que a gente vive aqui é temporal. O que é temporal? É que está no tempo. E Deus, o Espírito Santo, não é tempo, é eternidade. Ele vai estar para sempre. Então, tudo que a gente vive nesse mundo é ilusão. Então, a gente não pode permitir que as coisas do mundo nos afetem. Exato. Porque a gente não é desse mundo, né? E a gente não veio aqui para ficar. A gente sabe o dia que a gente chegou, a gente não sabe o dia que a gente vai embora. Todo mundo está numa fila com a senha. Ninguém sabe qual é o nosso lugar da fila, né? E a gente tem que fazer cada dia o mais perfeito, acordar todos os dias e enxergar em cada detalhe a grandeza da vida.
né? Do Espírito Santo, da verdade. Então, a escuridão quem cria somos nós, quando nos afastamos do Espírito Santo. A escuridão quem cria somos nós, quando escolhemos seguir tudo aquilo que nos afasta de Deus. E quando a gente fala do ego, o ego é tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? É a inveja, é a mentira, é a maldade, é a traição, é a falta de confiança. Isso não é de Deus. Então, se eu amo, eu confio. Se eu sinto verdade, eu confio, né? A gente não tem dois caminhos, então eu não posso falar assim, ah, eu amo ele, mas eu não confio nele. Se você ama, você confia, né? Então isso é o que Deus deixou para nós e a gente tem que viver isso da melhor forma, todos os dias, viver como cada dia fosse um milagre, porque cada dia é um milagre. Cada dia a gente tem a oportunidade de acordar e fazer a diferença. A irmã estava falando sobre o final do ano, né? Todo mundo chega Natal, final do ano, aí vê a árvore, né? As luzinhas e fala assim, ah, clima natalino, que clima gostoso. Eu amo o clima de Natal. Por quê? O clima de Natal nos remete muito a Jesus. Só que o clima de Natal é todos os dias. Todos os dias a gente tem que comemorar a vida, né? Comemorar Jesus, comemorar o Espírito Santo. Então, que a gente não espere o Natal, o Ano Novo, para a gente nos reconciliar com quem a gente ama, para a gente pedir perdão, para a gente ser perdoado, né? Tem gente que chega no Natal, família, aí vai lá, abraça, dia 25, quando chega dia 1º, já não olha mais na cara. Né? Isso, já. Já não tá mais junto. Então, não é o dia do Natal que a gente tá vivendo ali. O Natal não é a árvore, não é é a família reunida, é o perdão, é o nascimento do nosso Salvador, né? É mostrar que ele veio ao mundo e ele veio e ficou porque ele ressuscitou e está entre nós, né? Então a gente tem que olhar o Natal como magnitude, né? Maria como a mãe, né? O consolo, aquela que trouxe e deu a luz ao nosso Salvador, né? E ele diz para nós que não carreguemos culpa, ele não nos culpa pelo que ele passou, e ele passou aquilo porque ele quis passar para nos mostrar que ele sempre está com a gente, né? Então que a gente faça todos os dias da nossa vida melhor, que a gente use esses últimos dias do ano e a gente entre em 2023 com a mente renovada, com a mente certa, com a certeza de que não somos perfeitos em atitudes, mas somos perfeitos em criação. E quando a gente está com o Pai, quando a gente está no caminho correto, tudo vai conspirar ao favor daqueles que creem, confiam e acreditam em Deus. Então, quando a gente tem aquele exercício diário de acordar, entregar na mão de Deus, de tudo que você for fazer, eu vou fazer isso, fazer uma viagem, entrega primeiro a Deus, prepara, porque quando a gente entrega na mão dele, o que for melhor para nós vai acontecer. Né? Então, que a gente pare de questionar a Deus, que a gente pare de questionar os seus planos, que a gente pare de maldizer as coisas, que a gente tem que abençoar tudo que está no mundo que vem da verdade, porque foi Ele que criou. E tudo que é ilusão não nos pertence. Então, vou sentir medo. Para que ter medo? Deus está comigo, Ele é minha força. Né? Para que ter angústia? Deus está no meu coração. Né? A voz dele, o Espírito Santo. Isso é lindo. Hoje me perguntaram, até aqui nos comentários, né? Você foi batizada no Espírito Santo? Sim. Todos somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Esse é o Santo. nosso batismo. Porque esse é o batismo, é a filiação. Não existe um sozinho. Não existe um sozinho. Existe Deus, o nosso Criador, o Espírito Santo, que é a voz dele, que é o que chega a nós e que não reconhece nada que é do mundo, né? Nada que é contra a verdade. Ele não reconhece. Então você fala assim, Deus tá com raiva de mim. Ele não sabe o que é raiva, gente. Ele não conhece a raiva porque a raiva não existe no mundo da ilusão. Ele só reconhece o bem, o amor. E Jesus viveu entre nós. Então ele nos conheceu as nossas falhas, mas em nenhum momento ele nos culpou. Ele nos perdoou, né? Ele nos amou. Então, a filiação ela é completa e não existe um sem o outro. Então, sim, quando nós aceitamos o Espírito Santo, a filiação, nós aceitamos os três, né? Deus, o Pai, né? O Filho e o Espírito Santo. Então, vamos fazer essa reflexão. A gente ainda vai ter amanhã, ou não sei quando a gente vai fazer a leitura do finalzinho do capítulo, né? É lindo, cada coisa é linda. A gente está se aproximando de um momento muito especial, que é a metade do livro, né? Que tá lindo, que meu coração já tá ficando apertadinho. Deixa eu só falar uma coisinha. Que acabou de entrar aqui na live aqui. É uma outra religiosa de uma outra congregação.
reza muito pela Maiara todos os dias, não só por ela, como pela família dela. Ela não tem esse conhecimento, Quem é? mas ela é fã da Maiara. Irmã. Ela chama Irmã Nayara. Irmã Nayara, beijo. Isso, da Copiosa Redenção, onde Marília ajudou essa comunidade há muitos anos atrás, né? Mas antes de ser religiosa, ela sempre foi fã da Maiara. Sempre foi, se identificava muito com a Maiara. E depois que ela entrou na vida religiosa, ela disse que ela tinha um propósito, e o propósito era de rezar por você. E a gente reza junto. Quando a gente se conheceu, foi através de você. Né? Ela falava muito sobre essa questão, a gente já vinha rezando há muito tempo. Ontem Esse é o melhor presente, né, que a gente pode fazer por alguém. Eu recebo muita coisa, assim, a gente entra no camarim, a gente recebe algumas pessoas e agora as pessoas estão assim, ó, obrigada por falar de Deus. Tem coisa mais linda? Tem coisa você ser reconhecida pela verdade, pelo Pai. Na hora de sair, falar assim, ô Maiara, obrigada pelas lives. Tão bonitinho, gente. Tipo assim, não é, eu sei que não é o ambiente aqui, mas tipo, obrigada. Acho bonitinho. Né? Mas para falar de Deus, todo ambiente, né? Porque a gente vive verdade, ali as pessoas né? ficam assim, né? Preocupadas, mas você é a sua essência ali, onde você estiver, né? E às vezes o pessoal fala, eu falo, gente, quem é fã? Esses dias eu comentei aqui na live, você não tava. Eu falo, gente, quem é fã, que ama, não tem coisa mais linda do que a gente emanar amor, emanar orações, né? Para as coisas acontecerem, para o Espírito Santo estar sempre presente na vida de vocês. Então, isso não tem presente mais valioso, não tem cuidado mais importante do que isso, né? Da gente bem dizer e abençoar, né? O ato de abençoar alguém. Deus tem um propósito. Eu nunca entendi o porquê da gente estar, né? Mas é o propósito de Deus. A gente faz o que Deus manda, né? Isso aqui não foi sim. E nada é à toa, Mayra. Talvez você não tenha noção. Quando o pessoal entra aqui começa... Não foi uma coisa estratégica, nunca foi... Quando o pessoal entra aqui e começa a dar os testemunhos, você não tem noção de como você transformou e transforma vidas, ajuda as pessoas, salva casamentos, famílias, crianças. É a coisa mais linda, porque foi através de um sonho que Deus colocou no teu coração. Porque simplesmente um dia você falou assim, gente, eu vou ler isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer e as pessoas vão fazer. E assim, graças a Deus, vocês, tudo que eu quero fazer, vocês vão junto, né? Sim. E sempre a gente vai estar aqui para te apoiar, para estar com você. Eu falo isso em meu nome de todo mundo que está aqui, não só a Alice, a irmã, mas de todas as pessoas que te admiram. Mas acho que nem ela esperava que eu ia fazer isso, né, irmã? Nunca nem imaginava. Não. Mas não existe maneira melhor da gente amar alguém do que levando Deus pro coração dessa pessoa, né? Sim. E olha para você ver, quem tá aqui hoje nunca imaginou, porque assim, ó, Deus está transformando tantas pessoas e começando por nós, que estamos na linha de frente. Quantas coisas nós tivemos que mudar, pensamentos, coisas dentro de nós. Eu falava isso para Elissa, falo desde o começo, porque às vezes a gente entrava na live só por entrar, né? Mas, porém, Deus quis muito mais de nós, né? Sim. Eu sempre falo, jovem evangeliza jovem, casais evangeliza casais, família evangeliza família, né? E nada melhor do que levar o amor. O pessoal preocupado aqui que uma fica cortando a outra, gente, a gente é assim, a gente fala mesmo, e tá tudo bem, tá todo mundo em casa, porque quando a gente tem muito assunto, a gente quer conversar, a gente tá falando sobre uma coisa que nos faz bem, a gente vai falar mesmo e tá tudo bem. Aqui ninguém leva nada pro coração. Tá tudo ótimo, tá? Tá tudo bem, tá tudo perfeito, é sobre isso, e aqui é assim. Mulher já fala junto, e a gente ainda parece que foi, né? Ainda preparado para falar mesmo. Então, tá tudo bem, gente. Eu só quero finalizar aqui a questão. Sim. Aqui falou da intérprete, né? É tão bonito quando a gente vê um intérprete, seja na televisão, seja quando ele vai cantar, fica sempre um intérprete do lado ali mostrando, né? Principalmente que aqueles são surdo e mudo, né? E é uma forma dele se comunicar com aquelas pessoas que não pode falar ou que não pode ouvir. Imagine o Espírito Santo que interpreta dentro de nós.
Amém. Gente, eu tava vendo E aqui que ele meus não alunos, eu pode falo falar. muito. Vocês não vão me traumatizar, não, sabe por quê? Esses dias eu encontrei uma professora minha, eu tinha 5 anos de idade, ela já aposentada há muito tempo. Ela falou pra mim assim: você terminava a lição e você falava, professora, vamos conversar? E eu sempre falei pra minha mãe assim, eu falo, se Deus me deu a fala, foi pra eu falar, eu vou falar mesmo. E a Mayara falou que calada não vence, a gente tem que falar, tem que pôr pra Calada não fora. Calada Não não vence, vem. gente, tem que falar, habla, Mas a palavra de Deus fala isso, Jana. não é? E é Quem o tem o Espírito dom Santo que Gente, quem tem fala. o dom de falar, que fale. Quem tem o dom de É, e pregar, que deixou o pregue. Quem tem Espírito o dom Santo de falar rezar, com que você. reze. Quem tem o dom de cantar, que Gente, muitos cante. de vocês têm, só que às vezes o medo, as coisas que não pertencem à verdade, te fazem bloquear, porque eu vou falar uma coisa errada. Não existe nada errado quando sai do teu coração. Viu? Olha aqui, Pode não gente. servir pra mim, mas serve pra outra e serve pra outra. Ai, que coisa mais linda, parece Maria Isabel. gente. É o Fred. Ai, Maria Isabel tava com medo dos fogos hoje, a bichinha. Gente, a gente Gente, pode encerrar então? Como é que vamos, Pode deixa eu só ler encerrar. isso aqui. Deixa eu só ler isso aqui rapidinho. Enquanto a Jana tava falando, eu me lembrei de uma música. O nome da música é Reason to Praise, é da Bethel, mas eu vou traduzir para o português. Em português, please. Pode deixar. Ela diz assim: quando estou no meu fim, você apenas começa. Quando eu bato em uma parede, você simplesmente atravessa. Quando eu enfrento uma montanha, você é o criador. Então tem que se mover. Quando eu estou sem fé e você ainda é fiel. Quando eu estou no meu pior, você ainda é bom. Em todas as minhas perguntas, você é a resposta. Tudo aponta para você, porque você é o Deus da descoberta quando eu estou quebrado. Você estará trabalhando em um caminho quando não houver saída. E uma coisa eu sei: quando você ainda está em seu trono, seja o que for que eu estou sentindo, eu ainda tenho um Nossa, motivo música para é linda. louvar. É linda Exatamente. essa música. Amém. Amém, amém. Mayara. Que vocês tenham uma noite abençoada. Que o Espírito Santo sempre esteja no coração de vocês, viu? Com certeza o Tudo show dá hoje certo, vai ser ser lindo. muito Cada lindo. vez mais amor na Em vida nome de de vocês, Jesus. viu? E Ah, a gente vai estar por aqui acompanhando as lives. Fala pra Paulinha bom, fazer. depois se eu não sei como vai ser os horários, eu vou pegar qualquer coisa. A gente consegue entrar de madrugada, será, Paulinho? Qualquer coisa eu entro depois do show também, tá? Se vocês Beleza. Se estiverem lá. entrar, a gente A termina gente hoje. tá acordada, né, Jana? A gente sempre tá acordada, Você, eu gente. amo você, elas aí são parceiras mesmo, essas Sou daí. parceira. Qualquer Às hora pode três, chamar. às três. A irmã tem hora que nem liga a luz, mas tá lá. Gente, amanhã eu vou ser madrinha de casamento, aí eu já falei pro meu primo, né? E o casamento dele é cristão, então tem vezes que eu falei, eu fico com o meu livro, filho, eu vou ficar lá. Se chamar, vocês vão me Eu ver toda acordo, produzida, toda 4 horas da trabalhadamente. manhã. Ai, irmã. Gente, 4 horas da manhã nem dormi, irmã, tá tudo bem. Irmão, eu conheço. É sobre isso. Pessoas sérias acordam esse horário. Né? Pessoas Mas às sérias- vezes, pessoas eu nem sérias estão durmo. indo dormir esse horário e pessoas sérias estão acordando. A quem gente tá é séria pegando, né? também, Mayara, para com isso, a gente é séria também. Mas é isso que eu tô te Lógico. falando, eu tô falando assim, ó. Eu já pensei, né, nas escolhas da vida que a gente faz, os propósitos que cada um tem, né? Tem gente que acorda 4h30 e tem gente que vai dormir 4h30, né? Não, é verdade. A minha avó falava assim: você tem que acordar antes das galinhas. Eu falo, não, eu já fico acordada pra ver elas acordando. Então eu falo, galinha, eu venci, que eu acordei primeiro. Eu nem dormi. Esses dias eu tava assim, né, viajando na maionese, eu fiquei viajando na maionese, assim, pensando, meu Deus, se um dia eu tiver um filho aí e o pai trabalhar, né, das 8 às 6, como é que eu vou explicar pra ele, né? Mamãe trabalha à noite, papai trabalha de dia. Aprende, Não, é tudo nessa legal. vida se adapta. Uma vez eu vi uma live da Vanessa falando Gente, eu vou- isso, né? eu Que a vou Vanessa ter- fala que é noturna. Gente, eu vou ter que ir. Vai, Tá. beijo. Ó, Tchau, meus amores. Com vocês. Tchau, Beijo. tchau. Bom show. Amém.